Olá, pessoal! Como eu havia prometido, eu estou aqui gravando esse vídeo hoje para falar como foi a minha experiência com um jejum prolongado, um jejum de 10 dias. E aí, antes de qualquer coisa, né? Quando se fala em jejum prolongado e se diz que ficou 10 dias sem se alimentar, a pessoa já pensa, nossa, que louca, né? E aí eu já quero te dizer que eu não te julgo, porque quando eu tinha sobrepeso e alguém falava de jejum, né, de passar várias horas sem se alimentar ou até dias, eu também pensava que essa pessoa era louca. Mas hoje, né, tendo conhecimento de como que funciona o nosso organismo e a questão de uma alimentação saudável, né? Eu posso dizer para vocês que não, isso não é loucura. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, esse vídeo não tem o intuito de estimular as pessoas a fazer jejum prolongado. Por que que não? Primeiro que para uma pessoa fazer um jejum prolongado, ela precisa estar adaptada. O que que é isso? Antes mesmo de estar adaptada, ela precisa ter uma alimentação saudável. Então, pessoas que comem açúcar, farinha de monte e industrializados são pessoas que não estão aptas a fazer um jejum, tá? Por quê? Porque o teu corpo vai sentir. Quando você tem uma alimentação saudável, aonde você prioriza alimentos, né, de verdade, como a gente chama, né, comida de verdade, o teu corpo, ele está mais propício a isso, tá? Então, hoje eu estou aqui para contar essa minha experiência do jejum de 10 dias. Então, vamos ao começo. Primeiro, o que a maioria das pessoas querem saber. Mas, Angélica, por que que você fez um jejum de 10 dias? Primeiro, que o jejum, para mim, ele já é um hábito na minha vida, né? Há mais de 4 anos que eu faço o jejum. Mas eu nunca fiz o jejum com horas contadas. Tem pessoas que baixam aplicativos, né, para contar as horas. Desde que eu comecei a me alimentar de forma saudável, o jejum entrou na minha vida naturalmente. Então, por me alimentar de forma correta e de forma saudável, as horas sem comer, elas foram se espaçando, justamente por conta da alimentação saudável. Então, se você tem uma alimentação boa, aonde você prioriza a proteína, que é um alimento que é riquíssimo em todos os nutrientes e que te dá muito mais saciedade, você consegue ficar mais horas. E aí eu dou o exemplo para quem não está adaptado, né? Uma boa alimentação, mas quando você come um churrasco, por exemplo, aonde você come mais proteínas, você percebe que você fica aí muito mais horas sem comer do que quando você bate aquele pratão de macarrão e dali no máximo 2 horas você está morrendo de fome. Então, uma das coisas, né, que a gente fala é a melhora na alimentação. Então, para mim, isso foi natural, nunca foi algo planejado. Então, por exemplo, ao acordar de manhã, eu nunca tenho fome. Então, eu simplesmente pulo o café da manhã e eu vou me alimentar quando de fato eu tenho fome real. Infelizmente, com o crescimento, né, industrial, o que que aconteceu? A gente começou a comer demais e a todo tempo. E esse comer demais e a todo tempo fez com que o nosso organismo não soubesse mais distinguir o que era fome real do que era vontade de comer, porque a gente comia a todo tempo. Quando você se volta para uma alimentação saudável, essa adaptação ela ocorre naturalmente. Então, o meu jejum ele sempre foi natural, como eu falei para vocês, nunca foi forçado. Então, eu faço geralmente de 1 a 2 refeições ao dia.
Isso como hábito, tá? Agora, trazendo, né, para o meu relato do jejum dos 10 dias, quando uma pessoa que já faz jejum sabe que a nossa concentração, a nossa velocidade de raciocínio, a energia, ela muda completamente. Com o jejum prolongado, isso é muito maior. Então, a minha vontade, né, de fazer o jejum prolongado era primeiro ter essa energia maior. Para quem estuda o jejum sabe que a partir de 72 horas de jejum você começa, teu corpo entra em autofagia. E aí eu não vou entrar em detalhes, tá? De estudos e nada mais, porque esse não é o objetivo desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre o jejum, eu te indico um canal que chama Jejum Intermitente, lá no Instagram. Lá tem todos os estudos, tem livros que vocês podem se aprofundar. Então, eu não vou me aprofundar aqui nisso. O objetivo aqui é justamente matar a curiosidade de vocês, né? De saber como que foi a minha experiência, mas eu não vou entrar em detalhes, tá? Sobre isso. Mas um dos objetivos era esse, a autofagia. O que é a autofagia? A autofagia é como se a gente apertasse um botãozinho de reset e as tuas células elas se renovassem. Então, geralmente quem tem doenças crônicas, né, e que tem uma alimentação saudável, obviamente, se é indicado fazer o jejum justamente para que faça esse reset nas células. E aí você renova as células do teu intestino, do teu corpo como um todo, e o teu sistema imunológico, ele vai lá para as alturas, tá? Então, um dos objetivos era esse. Então, aumentar a imunidade e fazer esse reset das células, né? E o segundo era a minha conexão espiritual. Quando a gente quer se conectar melhor com Deus, quando a gente quer uma intimidade maior com Deus, o ideal é que a gente possa fazer isso com a mente vazia. E o jejum, ele nos permite estar mais conectados, né? E aí, então, na minha experiência de 10 dias, os objetivos eram esses. Fazer esse reset no meu organismo, não tem nada a ver com emagrecimento, tá? Mas era para eu estar mais próxima também de Deus, por muitas razões que isso só cabe a mim, né? Mas que eu tenho procurado dia a dia ser uma pessoa melhor, trazer coisas que agreguem a vida das outras pessoas. O meu trabalho, né, com o emagrecimento, ele me proporciona estar muito próximas às pessoas e conseguir transformar vidas. Então, eu sou extremamente feliz pelo meu trabalho, né? E o terceiro e último ponto é a limpeza da tua mentalidade e também o autocontrole. E esse eu diria que é um dos pontos mais interessantes e é o que eu vou abordar mais nesse vídeo. Então, eu comecei, né, a minha última alimentação foi uma alimentação normal, né, com legumes, folhas e proteína, e assim eu iniciei o meu jejum de 10 dias. No primeiro dia foi super tranquilo, porque como eu já falei para vocês, isso já é um hábito na minha vida, né? Eu só não tinha feito ainda prolongado, o máximo que eu tinha feito era de 72 horas. Então, o segundo dia também foi muito tranquilo. No terceiro dia, eu não sei muito bem como descrever para vocês, mas eu senti assim, não era um mau humor,
mas era algo como se eu quisesse me recolher e assim ficar bem quietinha, né? Assim, na minha, no meu canto. O quarto dia foi normal, o quinto foi normal e assim por diante. Os únicos dias que eu senti coisas diferentes, né? Foi no terceiro e no 10º dia. Então, no terceiro dia, no terceiro dia, né? Como eu falei para vocês, foi essa coisa assim de querer ficar mais reclusa, assim, muito. é, Como que eu vou dizer? Pensando muito, né? Mas assim, mal-estar eu não tive absolutamente nenhum dia. Pelo contrário, uma das dificuldades, né? Para quem me conhece sabe que eu amo dormir. E uma das dificuldades do jejum prolongado foi essa. Porque eu sou muito regrada, né, nessa questão do sono e da higiene do sono e da importância. Então, eu tenho hora para dormir e isso foi uma das dificuldades, porque eu até ia dormir no horário, né, ou às vezes um pouco mais, excedia um pouco mais, e eu dormia, mas assim, eu acordava 2, 3 horas depois sem nada de sono. E aí é que está ligada a energia, né? E aí vocês podem pensar, mas então podia, né, levantar, fazer alguma coisa, mas eu queria, eu queria dormir, né? Mas infelizmente, assim, infelizmente não, né? Mas tem isso que você precisa aprender a lidar, porque você acaba tendo, não é insônia, é que como essa energia ela é natural, você dorme pouco e se recupera muito mais rápido. Então, assim, uma das coisas que para mim foi difícil de lidar foi isso, né? A questão do sono, de não dormir mais, assim, aquelas 7 horas, digamos assim, né? Depois disso, o mais importante, né, que eu falei para vocês, que era a questão da mentalidade, é que a minha rotina ela não mudou em nada nesses 10 dias. Então, eu continuei cozinhando, continuei fazendo tudo normalmente, né, porque na minha casa tem o meu filho, tem meu marido também, então eu continuava cozinhando para eles normalmente, eu só não comia, né, mas eles continuavam a comer. Outro ponto importante, Angélica, para quem que você contou? Para ninguém. Por quê? Porque quem quer jejuar em paz não conta para as pessoas e não escreve lá no Facebook e Instagram que vai fazer o jejum. Infelizmente, como eu falei no início do vídeo, as pessoas não entendem, né? E acreditam, nossa, ela vai passar mal, vai morrer de fome, né? Para que isso? Então, assim, as pessoas, além de não estudarem o assunto, elas gostam de julgar o assunto sem estudar. Então, no início, eu até pensei, cogitei, mas quem sabe eu poderia fazer um diário, né? Aonde eu fosse contando meu dia a dia e falando para as pessoas o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer. Mas como, até falei para as minhas alunas, né? Como o objetivo era de paz interior, eu prezei pela minha paz interior, porque eu sei que se eu fizesse isso, eu não teria paz interior. Simplesmente porque as pessoas, elas julgam as outras pessoas sem saber, sem conhecimento, e isso naturalmente ia acontecer. Então, eu preferi terminar o meu processo para depois contar. Lógico, meu marido, ele sabia, né? Então, não é ninguém. A única pessoa que sabia do meu jejum era meu marido, e só. Mais ninguém, nem para minhas alunas eu falei para ninguém. E aí, então, né, eu encerrei e aí uma das coisas que aconteceu é que eu tomo a pílula de uso contínuo, né, o anticoncepcional, então automaticamente eu não menstruo. Porém, nesse período eu menstruei e eu acredito que isso, né, pela literatura e tudo mais que eu já li e por essa limpeza, né, que o nosso próprio organismo faz, eu acredito que isso tenha
acontecido justamente por essa limpeza, né, que ocorre no nosso corpo. Mas além do sono, né, que não é normal, digamos assim, no sentido de que você não tem tanto sono, né? E esse terceiro dia que eu falei que para mim era uma coisa assim mais de reclusão, eu não tive absolutamente mais nenhum sintoma. Em nenhum momento eu me senti fraca. O que as pessoas dizem, ai, mas o que você comeu nesses dias? Nada, gente, porque jejum é justamente se abster de comer. O que eu fazia era tomar líquido, e aí água era muito, muito, porque eu não sei se é por conta até dessa limpeza, né? Então eu tinha muita sede, mas era muito mesmo. Eu tomava água e tava ali trabalhando, fazendo minhas coisas, era tipo de 15 em 15 minutos eu estava tomando água. Então eu tomei muita água e junto com a água eu tomava o café. Só água e café, mais nada, tá? E aí alimentos, como eu já falei, jejum é justamente se abster de comer, então eu não comi nenhum dos dias. Como eu não tinha feito nenhum jejum prolongado assim, quando eu iniciei o objetivo eram de 10 dias, mas sempre teve muito presente comigo a questão de se por algum motivo, em algum momento, eu me senti mal ou eu senti que isso não está sendo positivo para mim, eu vou parar. Então, assim, isso não era uma coisa fixa. Eu vou ter que fazer, né? Era um propósito comigo mesma. Então, ao mesmo tempo que eu fiz esse propósito, eu também fiz, né, esse combinado, esse diálogo interno comigo, que se algum momento eu me sentisse desconfortável com isso, eu pararia. Mas não aconteceu. Então, eu fiz os 10 dias e foi super tranquilo. Eu acho que foi no quarto dia que eu senti um pouquinho assim de que eu digo, até falei pro meu marido, né? Não era fome, era vontade de comer. Por quê? Porque nós começamos a nos alimentar antes de colocar a comida na boca pelo olfato. Então, quando eu ia fazer comida para eles, vinha, né, aquele cheiro de comida e aí eu tinha vontade de comer, mas não fome, não tinha fome, eu tinha vontade de comer. E aí aonde eu queria chegar, que era o trabalho da mentalidade, né, de até onde que eu posso ir com isso, até onde eu consigo né, comigo mesma, treinar a minha mente para chegar aonde eu quero, aos meus objetivos, porque não tinha nada a ver com comer, tinha a ver com saber como eu posso me comportar diante, né, disso. E aí, eu vou deixar, né, para as pessoas assim que agora, nesse momento, estão escutando e estão dizendo, nossa, mas que absurdo ficar 10 dias sem comer. Aqui eu vou deixar uma foto, tá? Que é de um não sei como que pode chamar, ele, youtuber, que ele faz competição de comida. Tá? Então, vou deixar algumas fotos, vocês vão observar que ele come, sei lá, não sei quantos quilos de pudim, ou de quindim, ou não sei quantos hambúrgueres, e isso, por que que eu vou trazer isso? Justamente para que vocês reflitam como a inversão de valores hoje em dia ela está muito evidente. Então, uma pessoa que faz isso, que tem um canal, né, que estimula as pessoas a fazer esse tipo de, para mim, sinceramente, né, idiotice, porque não leva a pessoa a lugar nenhum. Na verdade, leva, né, porque em algum momento ele vai
pagar o preço, né, de estar fazendo isso com o seu organismo, mas essa é a vida que ele escolheu para ele, né? Então tá tudo bem. Eu só estou trazendo para que você pare, respire e reflita, porque isso não é natural e as pessoas acham isso natural. Acham engraçado, acham natural. Então, comer até sair pelo olho é natural. Parar de comer, respeitar o seu corpo e sua individualidade se tornou algo estranho, né? E isso, gente, as pessoas dizem assim: ah, o jejum da moda. Não é o jejum da moda, o jejum sempre existiu. Nos nossos primórdios, lá milhares de anos atrás, eles tinham que sair para caçar a sua comida. Eles não tinham geladeira, eles não tinham prateleira e muitas vezes eles saíam para caçar e não tinham sucesso na sua caçada e eles tinham que voltar para casa e ficar sem comer. E ninguém morria por conta disso. Pelo contrário, nós estamos vendo a morte das pessoas pelo um excesso de comida e não por falta de comida. Lógico, né? Não estou falando em coisas extremas, né? Lógico que as pessoas morrem por falta de comida, mas eu estou falando no sentido de ficar horas sem comer, né? Ficar 4 horas. Hoje em dia, uma pessoa ficar 3 horas sem comer, nossa, vai morrer. Não vai morrer, né? Se você soubesse a quantidade de acúmulo de gordura que vocês têm dentro do corpo de vocês, mesmo sendo magro, tá? Você tem estoque. Nosso corpo é campeão em guardar, armazenar energia dentro dele, tá? Mas eu não quero me prolongar muito mais, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, né? Mas a ideia era essa, só contar a minha experiência, que foi extremamente positiva. Certamente vou fazer outras vezes também sem falar, para que eu possa ter paz nas minhas escolhas e deixar essa reflexão para vocês. Será que de fato você precisa comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas? Será que você não pode dar, né, um tempo para o seu organismo? As pessoas dizem, não, mas eu preciso comer de 3 em 3 horas porque me falaram porque o meu metabolismo fica lento, né? Isso é mito, isso é lenda. Se você for estudar, pelo contrário, teu organismo fica mais sobrecarregado, porque ele não foi feito para se alimentar de 3 em 3 horas. Ele foi feito para comer quando de fato tem fome. Mas essa é a minha, né? Foi a minha experiência aí de 10 dias. Para vocês verem, tô aqui, Vivinha da Silva, e muito feliz com os meus resultados. Ah, Angélica, mas por que você não fez, né, foto de antes e depois? Porque, como eu disse, esse não era o objetivo. O meu objetivo não era emagrecimento. Como eu falei já no início, ele era de uma conexão e de autoconhecimento, tá? Então, novamente, eu quero dizer, como já disse no início do vídeo, não faça isso sem acompanhamento, tá? Se você não tiver uma boa alimentação, uma alimentação saudável, se os teus exames não tiverem em dia, você vai passar mal, sim, tá? Você não vai conseguir levar isso adiante. Então, esse vídeo, ele não tem o intuito de estimular as pessoas a fazerem isso. Ele é apenas um compartilhar da minha experiência e tudo que eu faço, né? Ela é de forma, tanto o acompanhamento com as minhas alunas, né? Quanto com a minha vida, ele é muito responsável, então de forma nenhuma eu quero te estimular a fazer algo do qual você não esteja pronta para fazer. Se você deseja fazer isso, primeiro passo é você buscar uma alimentação saudável e segundo, um acompanhamento com um profissional, né, nutricionista e médico, e aí você vai conseguir chegar a este ponto, tá? Mas para mim foi muito positivo mesmo. Eu me sinto muito mais leve. E aí, para quem perguntou, né, como que foi o retorno à alimentação? Muito lento,
porque as pessoas tendem a dizer assim, o estômago diminui, né? O estômago não diminui, não existe isso, tá? O nosso estômago, ele é de um tamanho, só diminui com bariátrica, tá? O que acontece é que ele estica, né? Ele pode expandir e pode diminuir, mas não é que ele diminuiu de tamanho, né? Ele não tá mais tão expansivo. Então, óbvio, o meu organismo em 10 dias, né? Isso diminuiu bastante. Então, eu tive que ir reintroduzindo aos poucos e hoje foi. Ai, agora eu não lembro, mas eu acho que faz 4 dias que eu interrompi. Eu acho que faz 4 dias, se eu não me engano. Acho que foi na sexta que eu interrompi, então, o meu jejum, né? E de lá pra cá, então, as porções, né? Elas são muito pequenas, porque assim que eu como, eu já me sinto cheia. Então, as porções, elas diminuíram bastante significativamente, tá? Mas estou muito bem. Agora comecei a voltar a energia, ela continua, mas o sono, ele deu essa melhorada, né? Mas a ideia era essa, né? Compartilhar com vocês, porque vocês ficaram curiosas aí para saber o porquê que eu fiz, né? Como se fosse algo muito mirabolante, né? Como eu falei, conexão, limpeza, aumento da imunidade, mas principalmente de autocontrole, né? Como eu disse para vocês da questão de que eu fiquei, né, todo esse tempo cozinhando e quando eu cozinhava eu sentia, né, o cheiro e a vontade de comer, você poder dizer, não, eu não vou comer porque eu não quero comer, é algo que não tem valor, porque simplesmente você passa a entender que você, né, é que manda nas tuas emoções. E aí outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, que me perguntaram muito, era sobre o paladar, né? Como que o meu paladar ficou aí depois do jejum. É muito engraçado, mas que nem eu falei pro meu marido, até a água, porque como eu só consumia água e café, para mim a água era doce. Então o nosso paladar, ele vai fazendo essa limpeza, né? E aí inclusive a água eu sentia ela doce. E aí quando eu voltei a me alimentar, a primeira vez que eu comi foi algo assim que eu acho que só você passando por isso é que você vai entender, porque é inexplicável o sabor dos alimentos. Era como se eu tivesse comendo assim algo que não tem explicação, de tão gostoso que era. E eu tava comendo só legumes ali, né? E uma proteína, mas o sabor daqueles alimentos era algo extraordinário, né? E aí, depois eu comi um chocolate, né? Que a gente come chocolate acima de 70% e ele chegava, parecia que eu tava comendo um chocolate ao leite, né? Assim, de doce, né? Então, o paladar, ele muda bastante e muda bastante para melhor, né? Porque ele fica um paladar bastante apurado. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, dizer que foi extremamente positivo, que sim, eu vou repetir outras vezes. Esses jejuns prolongados, eles são indicados que a gente pudesse, né, para quem tem uma alimentação saudável, pudesse fazer pelo menos uma vez no ano, justamente por conta dessa autofagia, né, e desse reset que faz no organismo com que você possa renovar todas essas células, intestino e tudo mais. Mas, como já falei antes, citei antes, né? Se vocês quiserem conhecer mais, estudar sobre o assunto, sigam lá o jejum intermitente, que certamente vocês vão tirar bastante dúvidas e vão entender melhor, né? Todos esses pontos aí sobre jejum.